Pessoal, beleza? Seja bem-vindo para mais um vídeo, tá? Dessa vez uma etapa nova aqui do canal, em que eu estarei resolvendo essas questõezinhas aí dos concursos, ok? Essa questãozinha aqui que eu vou resolver hoje é uma questão do concurso para professor aí do Instituto Federal de Farroupilha, né? Rio Grande do Sul, 2025, viu? Então são questões inéditas aí, né? Questões atualizadas que eu estarei resolvendo com vocês aqui, tá? De agora em diante, ok, pessoal? Então, essa é a primeira questão da prova, tá? Da primeira questão específica da prova. E a gente vai estar resolvendo aí, ó. Na situação 1 da figura abaixo, um recipiente contém um líquido de massa específica ρL, né? ρLzinho. O recipiente possui um orifício em sua base por onde o líquido escoa. Na figura 2, o orifício foi fechado com um tampão de massa M e massa específica ρT, tá? É rho do tampão, né? Considerando que o líquido está em repouso e desconsiderando a influência da atmosfera sobre o sistema, a força necessária para remover o tampão equivale ao peso do tampão e aí as nossas alternativas, subtraído, somado e tudo mais. Vamos analisar o que está acontecendo na situação para que a gente, a partir da análise inicial, vá partir para analisar as alternativas, né? Então nós temos o seguinte, inicialmente eu tenho aqui o meu, vou chamar de um aquário, tá? E aí a gente tem um orifício aqui e essa água aqui, ou melhor, esse líquido, né? Ele tem densidade ρLzinho, beleza? Que é a densidade do líquido. Beleza. No segundo momento, eu coloco um tampão aqui, esse tampão tem massa M, tem a sua densidade também, tá? E ele está imerso, né, nesse mesmo líquido que tem ρL, que a gente tinha inicial, beleza. O que está acontecendo é o seguinte, né? Trata-se de uma questão de hidrostática, e aí a gente já sabe que envolve grandezas como empuxo, peso, né? E outras grandezas como pressão, né? Que é uma das grandezas principais aqui que a gente vai estar analisando essa questão. Pelo princípio de Stevens, eu sei que quanto mais eu vou afundando aqui dentro desse aquário, né? Dentro da água, quanto mais eu for afundando aqui, a pressão sobre esse objeto ele vai aumentando, né? Isso é o princípio de Stevens. E o princípio de Stevens, né, diz que essa pressão ela pode ser calculada e ela é ρ, né? Ficou estranho, né? Eu vou botar D, tá, gente, para densidade aqui. D de densidade, G, que é a gravidade, e a altura, ou seja, a pressão que o meu objeto vai sentir imerso em água, ela é diretamente proporcional à profundidade, né? Ou seja, a altura H que eu estou da superfície. De modo que a pressão total é isso, né? Essa pressão de Stevens, mais a pressão atmosférica. Só que a questão pede aqui para desconsiderar a influência da atmosfera. Então a gente joga fora aquela pressãozinha atmosférica P0 que fica aqui fora, tá? Então a gente não vai levar em consideração na nossa análise. Então essa é a pressão aqui total tecnicamente sobre o corpo para o nosso problema. Então essa é a pressão, né, que está atuando sobre o corpo. As forças que atuam sobre o corpo aqui é o peso e a força dessa pressão aqui da água sobre o corpo. E aí como é que a gente pode calcular essa força dessa pressão? Aqui, gente, a gente tem uma área aqui, né, uma área de seção transversal nesse tampão. E a gente já sabe, né, que a definição de pressão é força sobre área. Então, a força que está atuando sobre aquela área. De modo que a força da pressão, que a gente vai chamar aqui, tá, vai ser pressão vezes área. De modo que a gente conhece essa pressão. Essa pressão é aquela ali que a gente acabou de calcular em cima. Então, nossa força de pressão, que a gente chamou aqui bem genérico, é densidade, GH, vezes a área de seção transversal do nosso tampão. Então, essa é a nossa outra força que atua sobre o objeto aqui. Eu vou botar em... Só para mudar aqui as cores, eu vou botar o peso aqui em verde e vou botar essa força que a gente acabou de calcular da pressão em azul, só para diferenciar aqui. Então, essas são as forças que atuam sobre o corpo. E o empuxo, né? A gente sabe que o empuxo, ele é a densidade, né, do líquido, o volume deslocado vezes a gravidade, né? Esse é o nosso impulso. Só que nota o seguinte, no nosso problema, se a gente considerar que o nosso o nosso tampão, ele é algo mais ou menos dessa forma aqui, né? E que essa parte aqui, gente,
inferior, ela está toda imersa, ou melhor, fora do meu sistema, né? Porque observa que essa parte aqui de baixo, né, que tampa, da tampa, ela tá fora do nosso aquário, né? Porque ela tá tampando, ou seja, ela tá na parte externa ao aquário. Ou seja, isso quer dizer o quê? Quer dizer que não está imerso em água. Se não está imerso em água, essa parte aqui ela não vai sofrer uma força vertical para cima, né? Que é o empuxo, né? E outra coisa que nós temos também que levar em consideração é que o nosso objeto ele está vedado, né? Ou seja, ele não está, não vou dizer nem enroscado, né? Ele está aqui preso, né? Lá no fundo. Ou seja, como ele está preso, de fato, eu só tenho atuando aqui, então, sobre essa parte superior aqui, essa força da água, né? Da coluna de água que está sobre o objeto, que é a pressão, a força de pressão que a gente calculou, e o próprio peso dessa rosca. Então, o que está atuando sobre o objeto ali naquele momento, né, é o peso dele, porque ele tem uma massa e a gravidade está agindo sobre o objeto, e aquela coluna de água, né, o peso daquela coluna de água, né, que a gente calculou, que é essa força de pressão, sobre o objeto. Então, nós só temos essas forças aqui, a FP, né, que a gente calculou, essas forças aqui atuando sobre o objeto, tá? Ou seja, por ele estar vedado aqui, a gente pode considerar um empuxo, né? Nessa parte superior aqui. E a gente pode considerar um empuxo também na parte inferior, devido a essa parte inferior ela está fora do sistema ali que tem líquido, né? Ou seja, não tem líquido aqui embaixo, só tem líquido acima, né? Então, a gente nessa situação pode estar desconsiderando aqui o empuxo, né? Óbvio que se a gente tivesse um corpo que tivesse um pouco aqui mais acima, né, ou flutuando na superfície, a gente poderia fazer uma análise com empuxo. Só que nesse caso em específico, infelizmente, o nosso empuxo ele tem que sair das nossas contas, né? Ou seja, a força vertical para cima que eu tenho que fazer para retirar o tampão, né? Ela tem que ser maior ou igual à soma dessas forças aqui. Então, a força que eu devo aplicar, ela tem que ser maior ou igual, né, que o peso do objeto mais essa força de pressão que a gente calculou aqui em cima, tá? Então, para que eu retire o tampão, eu tenho que aplicar uma força maior ou igual que o peso mais a força de pressão, ou seja, a força da pressão hidrostática, né, que atua sobre o corpo. Isso para retirar o tampão, tá, gente? Se a questão fosse levar o tampão até a superfície, aí no momento de levar o tampão até a superfície, eu poderia estar levando em consideração o empuxo, né? Porque aí o meu tampão ele já estaria totalmente submerso, de fato, em água. Tanto a parte inferior, quando ele está tampando, quanto a parte superior, né? Então, eu espero que essa ideia tenha, que eu tenha, né, conseguido aí mostrar para vocês qual é a ideia da questão. Quando a gente vai para a análise aqui das alternativas, a gente pode cortar as alternativas que tem empuxo sendo envolvido. Então, a primeira tem empuxo, a letra I, a letra E também tem empuxo. Então, a gente ficaria aqui entre C e D, né? Então, C de somando a força causada pela pressão hidrostática sobre E, que é o que a gente acabou de calcular, né? O peso somado à pressão hidrostática causada sobre ele. Então, a gente já marcaria aqui a alternativa certa. E a letra D diz subtrair da força causada pela pressão, né? Então, não, a gente observou que é somando aqui, tá? Então, só para deixar um pouco mais preciso, a gente teria que fazer uma força, né? Para tirar com facilidade aí o tampão, uma força maior, né? Que o peso mais a força da pressão hidrostática, tá? Então, tecnicamente, essa é a ideia da questão. Eu espero que vocês tenham compreendido. Qualquer coisa, deixa aí nos comentários as ideias e dúvidas de vocês ou ideias que complementem a nossa análise, certo? Então, valeu, pessoal, e até a próxima questão.